Bom, ao que tudo indica, o ministro Alexandre de Moraes ele já pode dar tchau para o Mickey, para o dólar, quiçá para o sistema financeiro internacional. E dessa vez não adianta criar inquéritos sem fim, escolher os alvos da sua investigação ou usar a criatividade para produzir provas contra os seus críticos. Dessa vez, não dá para prender o Elon Musk preventivamente, não dá para ameaçar a família do bilionário e arrancar dele uma delação premiada para implicar o Donald Trump numa narrativa de tentativa de golpe de Estado. Quem que vai acreditar que o Trump, por exemplo, autorizou o envenenamento do Biden e ainda por cima é o líder de uma organização criminosa armada? Então, também não dá para declarar que a lei americana é inconstitucional, nem alegar que o Congresso eleito dos Estados Unidos é antidemocrático. Não dá para remover as redes sociais dos parlamentares americanos e também não dá para censurar as plataformas e veículos de imprensa internacionais que critiquem os ministros supremos da nossa justiça brasileira. Simplesmente não dá mais. Nessa guerra do STF por poder, as armas de ontem não servem mais para as batalhas de hoje. Bom, os Estados Unidos da América, berço da democracia presidencialista, farol das liberdades individuais, já sinalizou que vai punir, dentro da sua jurisdição, conforme a lei da sua terra, as autoridades estrangeiras que violarem os direitos de empresas e cidadãos americanos ou de residentes nos Estados Unidos. Em outras palavras, um juiz que arbitrariamente abuse do seu poder e do poder do Estado para censurar, para multar, para constranger pessoas físicas ou jurídicas ilegalmente, vai sofrer consequências jurídicas. E a julgar pelas notícias dessa semana, Basília, esse parece ser um entendimento consensual do judiciário, do legislativo e do executivo lá nos Estados Unidos. Vamos começar aqui pelo judiciário. CNN Brasil, 25 de fevereiro, ontem, Trump Media e Rumble, que são empresas aí de plataformas de rede social, não precisam seguir ordens de Moraes nos Estados Unidos. Nesse caso aqui, o tribunal não reconheceu a jurisdição do STF sobre essas plataformas e sobre os seus produtores de conteúdo, na verdade os produtores de conteúdo americanos, e enfatizou que as notificações das partes feitas pelo ministro Alexandre de Moraes são nulas, porque elas não seguem parâmetros acordados pelo Brasil em convenções internacionais e tratados bilaterais. Nada de ficar citando as partes ou intimando gente por rede social ou por e-mail, isso daí não existe. Vamos agora para o Poder Legislativo, que é outra manchete da CNN Brasil de hoje, 26 de fevereiro. O Comitê da Câmara dos Estados Unidos aprova projeto que pode barrar Moraes no país. Por quê? O projeto aprovado tornaria as autoridades estrangeiras que violassem os direitos da primeira emenda de liberdade de expressão inadmissíveis e deportáveis dos Estados Unidos. A previsão é que esse projeto de lei, conhecido aí como Sem Censores em Nossas Fronteiras, seja aprovado no Congresso americano e tão logo isso ocorra, a expectativa é que o Alexandre de Moraes, os ministros do STF, os delegados da Polícia Federal e todas as outras autoridades envolvidas no escândalo da suspensão do X e das contas em rede social de jornalistas, de influenciadores, de empresários com domicílio nos Estados Unidos sejam proibidos de pisar na terra do tio Sam. Mas, finalmente, o Alexandre de Moraes também está sujeito ao juízo do Poder Executivo americano, que é liderado pelo Donald Trump e muito influenciado pelo Elon Musk. Esse último, a principal vítima da censura promovida pelo Alexandre de Moraes, que tirou aí a plataforma X do ar por mais de um mês e impôs multas multimilionárias às empresas do senhor Musk. Pois bem, congressistas americanos já solicitaram formalmente ao governo Trump a imposição das chamadas sanções Magnitsky contra o senhor Alexandre de Moraes por prática de censura, perseguição política e ameaça à soberania americana. Essa lei Magnitsky ela é aplicada na defesa dos direitos humanos, direitos como liberdade de expressão, como devido processo legal, e incluem aí uma série de penalidades econômicas, conhecidas inclusive como pena de morte financeira. Isso porque elas incluem restrições a movimentações bancárias. Isso faz tudo parte de um sistema global de pagamentos, que envolve até instituições brasileiras. Hoje, o Departamento de Estado americano publicou nas suas redes um recado muito claro ao judiciário brasileiro, repudiando o bloqueio de acesso a informações, o cerceamento do direito de defesa e a censura supostamente praticadas por Alexandre de Moraes e pela STF. E respondendo aqui objetivamente a pergunta em questão, a relação com o Brasil ela só vai ser afetada se o governo Lula desrespeitar a soberania americana, comprar a briga do STF e endossar essa suposta violação de direitos humanos promovidas pelos ministros do Supremo. E aqui é preciso deixar claro, essa é uma escolha política que pode, aos olhos do governo americano, vincular ainda mais a figura do Lula à figura do Alexandre de Moraes e assim sujeitar as autoridades do governo petista às mesmas punições que provavelmente vão ser impostas às autoridades do STF.
Se a lei ainda vale alguma coisa no Brasil, o ex-presidente Bolsonaro não pode ser julgado pelos amigos e companheiros de Lula no Supremo Tribunal Federal. A lei é muito clara e ela não autoriza que certos ministros do STF participem do julgamento do ex-presidente. Em linhas gerais, um juiz ele é considerado suspeito ou impedido quando ele tem algum vínculo com o processo, algum relacionamento com as partes ou algum interesse no resultado do julgamento. Por exemplo, o STF anulou todas as condenações do Lula por corrupção porque considerou que o juiz de primeira instância, Sérgio Moro, desejava condená-lo para construir a sua própria carreira política anos depois. É uma tese ridícula, eu sei, mas foi o suficiente para o Supremo considerar o Moro suspeito e jogar anos de investigação no lixo. Agora, no caso do ex-presidente Bolsonaro, o justo, o correto seria seguir essa interpretação rigorosa das hipóteses de suspeição e impedir que ministros potencialmente interessados em prejudicar Bolsonaro não participem do seu julgamento. O caso mais evidente é o do ministro Cristiano Zanin, ex-advogado pessoal do Lula. Recentemente, o próprio ministro já se declarou impedido de julgar um recurso do Bolsonaro numa ação lá no TSE por ter atuado contra o ex-presidente na campanha eleitoral do Lula em 2022. Leio para vocês o artigo 252, inciso 1, e artigo 254, inciso 4 do Código de Processo Penal. O juiz ele é suspeito se tiver atuado como advogado ou aconselhado qualquer das partes. E no processo do Bolsonaro, o Lula é parte como uma suposta vítima de uma tentativa não tentada de envenenamento. Já o Código de Processo Civil, artigo 144, inciso 9, também impede que o juiz julgue alguém contra o qual ele já moveu uma ação, seja como parte ou como advogado, o que é o caso do Zanin e também do Flávio Dino, que moveu uma queixa-crime contra o Bolsonaro em 2021. Mas além disso, pessoal, é de domínio público a amizade íntima entre o ministro Dino e o senhor Lula da Silva. E o inciso 1 do artigo 254 do Código de Processo Penal proíbe que o juiz amigo julgue seus próprios companheiros. Aliás, esse dispositivo diz o seguinte: o juiz se dará por suspeito ou será recusado pelas partes se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer um deles. Isso aqui é uma obviedade, né, pessoal? Quem julga os seus amigos ou inimigos pode ter a sua imparcialidade comprometida. E esse é o caso dos ministros Gilmar Mendes e do presidente do tribunal, o Luiz Roberto Barroso. Para quem não se lembra, o Gilmar Mendes se referiu ao Bolsonaro e à sua assessoria como uma agente de porão da milícia do Rio de Janeiro, lá embaixo na escala das degradações. Fecha aspas. Por sua vez, o Barroso se gabou de ter, aspas, derrotado o bolsonarismo para permitir a democracia. Fecha aspas. Portanto, se por um lado o Zanin e o Dino são amigos íntimos do Lula da Silva, por outro lado, Gilmar e Barroso são inimigos capitais do Bolsonaro, isso nos termos da lei. E justamente por isso, numa democracia séria, respeitado aí o Estado de Direito, jamais poderiam julgar um processo em que Lula é a suposta vítima e Bolsonaro o suposto agressor. Mas o pior caso de impedimento, o pior caso de suspeição, já denunciado inclusive pela Associação Nacional dos Procuradores e também pela Procuradoria-Geral da República em anos anteriores, é a violação sem precedentes do devido processo legal, protagonizada pelo ministro Alexandre de Moraes. O Moraes, ele figura no processo contra Bolsonaro como relator, como autoridade investigadora, como vítima e agora como juiz, o que é uma flagrante ilegalidade autoritária só permitida pela distorção da lei vigente. Então, aspas aqui para PGR, no mandado de segurança coletivo, que visava impedir o ministro de julgar um processo no qual era vítima. Aqui um agravante. Além de investigador e julgador, o ministro relator do inquérito, Alexandre de Moraes, é vítima dos fatos investigados. Não há como imaginar situação mais comprometedora da imparcialidade e da neutralidade dos julgadores, que são princípios constitucionais que inspiram o sistema acusatório. O que ocorre com o inquérito, portanto, é inédito. Fecha aspas. Então, para quem ainda tiver alguma dúvida, Basília, olha só o inciso 4, o artigo 252 do Código de Processo Penal. Aspas. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que ele próprio for parte ou diretamente interessado no feito. Mas, infelizmente, aqui no Brasil, você está protegido pela lei não significa obter sucesso nos tribunais. Por aqui, triunfa quem está protegido pelos interpretadores da lei. E esse certamente não é o caso do ex-presidente Bolsonaro.